igreja, mercado, teatro, museu, biblioteca, escola, centro cultural, parque, fábrica, conjunto habitacional, ministério, superquadra. Qual o traço de união entre obras tão distantes no tempo, no espaço e na função? Desenho, desejo, desígnio. São todas arquiteturas. No dicionário, a arquitetura é a arte de construir ou decorar os edifícios, mas é também intenção, projeto. Na cidade, no mundo dos homens, na vida real, ela se desdobra em território, função, significado, tempo, história. Uma casa de uma velhota, uma senhora, uma velhinha, que morava sozinha, um tugúriozinho de favela, cuja porta de entrada, e você precisava abaixar um pouco assim, fazer assim como porta de submarino, tinha uma soleira. A porta de entrada era de aço, esmaltada de vermelho, com uma coroa dourada na porta, ou seja, era uma porta de geladeira Consul, vermelha, que ela tinha visto no terreno baldio, disse que queria para a porta da casa dela. Uma mulher, evidentemente, claramente arquiteta. Em todo caso, ser arquiteto, meu jovem, é um privilégio que a sociedade nos dá e que eu desempenho como se fosse um segredo do cantinho do meu escritório, fechado, com meus pensamentos e o meu desenho. Tem duas maneiras de conceber a arquitetura normalmente, né? Ou a solução se revela bruscamente, de repente, o partido ideal ele aflora com toda a facilidade, e aí o processo é desenvolver aquilo, gradativamente desenvolver o projeto, ou é uma procura paciente, ou é uma pesquisa paciente girando em torno do problema até chegar àquela conclusão que é a definitiva. Tem arquitetura nas curvas do ferro. Tem arquitetura nas voltas da pedra-sabão, no tijolo e no cimento, no concreto, no vidro, no aço, no verde, no vazio, no volume, no silêncio, na sombra e na luz, no alarido das multidões. Tem arquitetura nas colunas que libertam o térreo. Não é um prédio europeu, ele não é um prédio americano. Os arquitetos naquele momento começaram a pensar que o chão onde nós pisamos e o teto são áreas que deveriam ser de uso coletivo. Por que privatizar o solo? Se nós poderíamos construir quantos andares nós quiséssemos no ar. Tem arquitetura nos jardins que conquistam telhados. Tem arquitetura de portas enormes, aberta a tudo e a todos. O Artigas falava uma coisa tão bonita. Ele dizia o seguinte, que os castelos tinham portas altas e estreitas porque eram feitas para poucas pessoas muito importantes. E essa FAO e as escolas que ele faziam, as portas eram muito grandes, não é que não tinham portas. As entradas eram muito grandes e horizontais para que entrasse uma multidão. Tem arquitetura no Museu Futurista,
na biblioteca renovada, na velha fábrica transformada, na mina abandonada em que surgem novos tesouros. Tem arquitetura no mercado que resiste e se renova há séculos. Garças, urubus, gentes, esfinge de vozes, lutas e gritos, garrafas, remédios e perfumes de uma fé. Entre o dia e a noite, o mercado não para, não adormece. À beira de um nada, à margem de um tudo, uma gente feita de ferro e suor, lutas e esperanças, golpes e ternuras. Tem arquitetura na fábrica nova que virou cidade, na fábrica velha que virou convívio, cultura, esporte, lazer. Tem arquitetura na união do sonho do morador com a técnica do profissional. Em quase a totalidade dos casos, a qualidade do que é produzido nas cooperativas é infinitamente superior à qualidade do que é produzido no âmbito do programa das construtoras. A arquitetura desfila em todos os palcos e se revela no campo do sagrado, no templo da bola, nas arenas da cultura e em nossas profissões de fé. E onde não tem arquitetura? O mundo sem arquitetura é um pouco parecido com o mundo que nós temos. A arquitetura quase que não existe no mundo. Uma cidade como São Paulo, a arquitetura ficou esquecida. Nós temos exemplares quase como citados, quase como realmente peças únicas, como se a arquitetura fosse um acessório à cidade. Esse que foi o grande equívoco, e deu uma cidade como esta, que vira uma coxa de retalho, que ninguém sabe bem o que fazer, quem diz que sabe está mentindo, porque ninguém sabe, é uma experiência inédita na civilização, uma cidade de 11 milhões de habitantes. Então, um mundo sem arquitetura é um mundo mais ou menos parecido com o que nós temos hoje na cidade de São Paulo. Se esqueceu dos arquitetos. Eu lembro sempre de uma historinha, quando eu quero contar sobre o que serve a arquitetura e o que é o arquiteto, de uma historinha que diz que aquele escritor, o Borges, quando foi chegando perto das pirâmides, a uns 300 metros das pirâmides, ele se agachou e pegou um punhado de areia e jogou em direção às pirâmides. E disse para ele mesmo: estou transformando o deserto.